Queridos irmãos, eu quero cumprimentá-los com a paz do Senhor Jesus, amém? Dando continuidade na nossa série de estudos acerca da pessoa e das obras do Espírito Santo, hoje eu gostaria de abordar com vocês o seguinte tema: o Espírito Santo na vida de Jesus. Repito, o Espírito Santo na vida de Jesus. Nós vamos ver o quanto o Espírito Santo foi atuante na vida do Senhor Jesus e desde a sua encarnação, a sua ressurreição. E antes de nós vermos os textos em que o Espírito Santo está agindo de forma direta na vida de Jesus, é importante destacarmos que o Espírito Santo, desde Gênesis, capítulo 3, versículo 15, no qual Deus, após o homem e a mulher pecarem deliberadamente contra o Criador, no qual Deus ali faz uma promessa, dizendo que da descendência de Eva, ele traria um Salvador, ele traria um homem que iria esmagar a cabeça da serpente. Desde ali, o Espírito Santo atuou ao longo dos séculos, inspirando profetas para profetizar a vinda do Messias, assim como também conduziu todo o processo das Escrituras, no qual hoje nós temos acesso, que é a palavra de Deus, no qual traz a revelação de que o Messias viria. Então, desde Gênesis, capítulo 3, verso 15, que é a primeira promessa acerca da vinda de Jesus a esse mundo, o Espírito Santo usou muitas pessoas para nos trazer profecias de quem seria esse descendente da mulher, de quem seria esse Messias, e nos deixou essa revelação ainda escrita. E quando você chega no Novo Testamento, você vê toda uma expectativa por parte de muitos israelitas acerca do cumprimento dessas promessas da vinda do Messias. Só você ler o início dos evangelhos, você vai perceber o povo tinha ali uma grande expectativa. E essa expectativa é fruto dessa obra do Espírito Santo que já vinha falando de Jesus, que já vinha profetizando, usando os profetas para predizer a vinda do Messias. Essas ações do Espírito Santo acerca da vinda de Jesus foi antes da sua encarnação. E agora nós vamos ver, a partir da encarnação, o Espírito Santo atuando na vida de Jesus. Mateus, capítulo 1, do verso 18 ao 21, vamos ver aqui a encarnação. Depois nós vamos ler Lucas 1:35. Mateus 1, do verso 18 ao 21 diz: Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim, que estando Maria, sua mãe, desposada com José, ou seja, estavam noivos, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Então José, seu marido, como era justo e não queria infamar, intentou deixá-la secretamente. E projetando ele isto, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. Vou destacar aqui, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. E dará à luz um filho, e chamarás o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Vamos agora em Lucas, capítulo 1, versículo 35. E respondendo o anjo, disse-lhe: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso também o santo, que de ti há de nascer, será chamado Filho de Deus. Lucas é o momento em que o anjo está ali dizendo a Maria de que o Espírito Santo iria vir sobre ela, iria cobri-la com o poder do Altíssimo, e ela então iria gerar um filho.
uma concepção sobrenatural. Já em Mateus, ela já está grávida e José está pensativo, porque isso identificaria uma suposta traição, uma infidelidade. E Deus, então, em sonhos, fala com José, através de um anjo, de que o que Maria carrega no seu ventre é fruto do Espírito Santo e revela quem será aquela criança. Então veja que foi pelo poder do Espírito Santo que o eterno Filho de Deus se tornou filho do homem, como foi profetizado por alguns profetas. Um dos títulos que Jesus recebe ao longo da história bíblica, das profecias, é o Filho do Homem. O Espírito trabalhou em todo o processo, irmãos, da criação, da formação tanto do corpo humano de Jesus, quanto também da sua alma. Foi o Espírito Santo que trabalhou na genética, que presidiu desde o início a união do Filho eterno, o Filho de Deus eterno, à natureza humana. Então, pelo poder do Espírito, o Filho, ele assumiu a nossa humanidade e de forma completa. E repito, Jesus, ele não apenas recebeu um corpo humano, como também recebeu uma alma humana. Então foi pelo poder do Espírito Santo que no nascimento de Jesus, ele foi preservado do pecado original. Ou seja, a imperfeição que existe em todos nós, na nossa natureza humana. Nós já nascemos pecadores, nós já nascemos com a presença do pecado, com essas fraquezas, com essas imperfeições. Jesus Cristo, ele foi poupado de nascer como um de nós no sentido pecaminoso. Ele recebeu a natureza humana, ele recebeu o corpo humano, ele recebeu uma alma humana, porém sem pecado. E como diz Hebreus capítulo 7, um homem santo, inculpável e sem mácula. Então, em todo o período de gestação de Maria, o Espírito Santo está guiando o processo da natureza humana de Jesus. E eu quero lembrá-los que crer na concepção virginal de Maria, ela é imprescindível para a nossa fé. Ou seja, uma pessoa que não crê no nascimento virginal de Jesus Cristo não pode ser considerada crente. É um grande milagre. É um milagre que transcende a nossa compreensão humana. Mas fato é que Maria estava virgem até aquele momento e ela foi concebida pelo poder do Espírito Santo. E a partir do momento que o Espírito de Deus, ele a toma, desde aquele momento, o Espírito Santo está com Cristo e jamais o deixou. Então, desde o ventre de Maria, Jesus já era cheio do Espírito Santo. E nós afirmamos que Jesus sempre foi cheio do Espírito Santo, baseado primeiramente nas profecias, porque o Messias, ele receberia o Espírito Santo. O Messias seria alguém que teria o Espírito de Deus sem medida, e também no fato de que João Batista, o precursor do Messias, também, desde o ventre de sua mãe Isabel, também foi cheio do Espírito Santo. Abre em Lucas capítulo 1, verso 15, e se João Batista, que é o precursor do Messias, foi cheio do Espírito Santo, desde o ventre de sua mãe, muito mais importante era que o próprio Messias também fosse habitado pelo Espírito de Deus, desde o início da sua vida. Lucas 1, verso 15, aqui nos fala de João Batista, porque será grande diante do Senhor, e não beberá vinho e nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre de sua mãe. João Batista foi cheio do Espírito Santo, desde o ventre de sua mãe. Agora, Lucas 1,41, aqui Maria já está grávida, no seu ventre está a pessoa santa de Jesus Cristo, e ela vai visitar Isabel. Talvez nem todos saibam,
mas João Batista, ele era primo de Jesus. E ela foi visitar Isabel. E olha o que aconteceu quando Maria chega na casa de Isabel, que já estava grávida de João Batista. Nós podemos aí deduzir que a diferença de idade de João Batista com Jesus é cerca de 6 meses. E olha o que aconteceu. E aconteceu que, ao ouvir Isabel, mãe de João Batista, a saudação de Maria, a criancinha saltou no seu ventre. Mas olha o que aconteceu. Isabel foi cheia do Espírito Santo. Só de ouvir a saudação de Maria. Por quê? Porque nela estava o Filho de Deus. Nela estava a pessoa bendita de Jesus Cristo. Então, se João Batista estava cheio do Espírito Santo desde o ventre, muito mais Jesus Cristo. Mas vamos agora abrir em Isaías capítulo 11, verso 2. Nós temos profecias de que o Messias teria sobre ele o Espírito Santo. O Espírito Santo iria repousar sobre o Messias e iria lhe conceder sabedoria e entendimento. Veja o que o texto diz: e repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Veja que o filho de Davi, ele seria alguém sábio. Filho de Davi é uma referência ao Messias, ele seria chamado também filho de Davi. É por isso que você vê, principalmente no episódio em que o cego Bartimeu clama por Jesus, ele o chama de filho de Davi. Esse seria um dos títulos do Messias. Mas veja que essa sabedoria que o Messias teria, ela não seria uma sabedoria de si mesmo ou da sua natureza divina, mas ele seria sábio porque o Espírito do Senhor repousaria sobre ele. E eu quero aqui mostrar a vocês agora em Lucas capítulo 2, verso 46 e 47, o que eu estou construindo aqui com vocês? A ideia de que desde o ventre Jesus estava cheio do Espírito Santo. Ele agora que é um adolescente, nós vamos ler aqui, e essa sabedoria já é demonstrada na sua adolescência, na sua infância. Ele está no templo, era Páscoa, os seus pais regressam à sua casa e eles não percebem que Jesus não está com eles. José pensa que Jesus está com Maria e Maria pensa que Jesus está com José. Quando, na verdade, quando eles entendem que não estava nem com um nem com o outro, eles voltam para Jerusalém e encontram Jesus no templo, no meio dos doutores, perguntando, respondendo, e olha o que acontece. Verso 46. E aconteceu que, passado 3 dias, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. Verso 47. E todos os que ouviam admiravam a sua inteligência e respostas. Então ele não apenas ouvia e interrogava, ele também dava respostas. Veja o Espírito do Senhor dando a ele essa sabedoria, não apenas para compreender as Escrituras. Veja, o Espírito Santo iluminou Jesus na compreensão das Escrituras, assim como nos ilumina. E essa sabedoria está sobre Jesus, a ponto de doutores ficarem admirados com tamanha sabedoria para um adolescente de 12 anos. Agora vamos para um outro momento marcante em que o Espírito Santo também atua na vida de Jesus. Vamos falar do batismo. Lucas capítulo 3, verso 21 e 22. A descida do Espírito no batismo de Jesus. Verso 21. E aconteceu que, como todo o povo se batizava, sendo batizado também Jesus, orando ele, o céu se abriu, e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como pomba.
E ouviu-se uma voz do céu que dizia: Tu és meu filho amado, em ti me comprazo. Ou seja, em ti eu tenho prazer. Bom, em cima dessa passagem aqui, a gente pode até levantar um ponto de discussão. Você que está acompanhando atentamente, eu estou aqui afirmando que desde o ventre de Maria, Jesus já era cheio do Espírito Santo. E agora você vê que o Espírito veio sobre Jesus. Então a gente pode perguntar, mas e aí? Jesus tinha ou não tinha o Espírito Santo desde o ventre? Bom, a resposta aqui, irmãos, ela é muito importante para a nossa compreensão. Nesse momento aqui do batismo, em que nós temos essa cena da Trindade, o céu se abrindo, o Pai falando do altos céus, o Espírito descendo em forma corpórea de uma pomba, nós vemos aqui Deus anunciando e afirmando publicamente o ministério messiânico de Jesus Cristo. Até então, Jesus tinha cerca de 29 anos e meio, e ele não havia iniciado o ministério, a missão messiânica. Até então, ele foi uma criança, um pré-adolescente, um adolescente, um jovem, um adulto, mas agora ele vai sair para cumprir a sua missão messiânica. E o Pai está então afirmando, anunciando publicamente que a partir daquele momento, ele então iniciaria a sua trajetória, a sua missão. E essa pública confissão, né, esse anúncio público, ele vem direto do céu. João capítulo 1, verso 33, repito, havia uma expectativa do Messias vir. E quem seria o Messias? João Batista, que recebeu a missão de preparar o caminho para o Messias, de ser o precursor do Messias, ele ouviu uma voz, ele ouviu o próprio Deus falando com ele, como que ele identificaria quem era o Messias? Olha o que o texto diz, João 1,33, e eu não o conhecia, mas o que me mandou a batizar com água, esse me disse, sobre aquele que vires descer o Espírito, e sobre ele repousar, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Então a gente aprende que, por mais que eles fossem primos, João Batista e Jesus não tiveram contato. João Batista ele foi um eremita, alguém que viveu pelos desertos. Jesus teve uma outra trajetória, um outro estilo de vida. Mas o que o Pai revelou a João Batista? Aquele que você vir o Espírito Santo descer sobre ele, repousar sobre ele, é esse que é o Messias, é esse que batiza com o Espírito Santo. Então, quando João vê Jesus vindo até ele para o batismo, e ele vê aquela cena gloriosa, o céu se abrindo, irmãos, agora tenta imaginar, por favor, o céu se abrindo, o Espírito de Deus descendo numa forma corpórea como de pomba, e uma voz do céu dizendo, este é o meu filho, em quem eu me comprazo. Então João Batista ali teve a confirmação de que de fato Jesus era o Messias. Mas veja, mesmo Jesus sendo cheio do Espírito Santo, desde o ventre, ele precisava da capacitação do Espírito para desenvolver a sua missão messiânica. E aquele momento, irmãos, é o momento em que a semelhança do que acontecia no Antigo Testamento, e olha para você ver como que é importante se acompanhar a série de estudos. Eu ensinei aqui recentemente, ainda nessa série, que o óleo é um dos símbolos do Espírito Santo. Vocês se lembram disso? E esse óleo representava a unção do Espírito sobre as pessoas que recebiam esse óleo. E esse óleo era exclusivo, em especial, para os ofícios, sacerdote, profetas e reis. E quando aquele óleo era derramado sobre esses ofícios, sobre homens que recebiam de Deus essa chamada, eles recebiam uma capacitação sobrenatural do Espírito Santo para exercer tal ofício.
E o que está acontecendo aqui no batismo de Jesus? Quando o Espírito desce sobre Jesus, ali Deus está anunciando publicamente que ele vai iniciar o seu ministério messiânico. E o Messias vai exercer um tríplice ofício. O Messias será ao mesmo tempo sacerdote, como foi pregado domingo aqui, ele será o profeta tão desejado e será rei. Então ali a unção, é o Espírito vindo, ungindo, capacitando o Messias para o exercício do seu ministério. Isso fica claro que logo após o batismo, Lucas vai registrar a tentação de Jesus, mas logo ele retornando da tentação, ele começa o seu ministério. Ele não começou o seu ministério sem antes receber essa capacitação do Espírito Santo, essa unção do Espírito Santo. Por isso que nós não temos dúvidas que essa descida do Espírito sobre Jesus significa que ele estava sendo capacitado, ungido pelo Espírito para exercer o seu tríplice ofício. E isso foi à vista de todos, para que ninguém tivesse dúvida. Lucas capítulo 4, verso de número 1 agora, por gentileza. Antes da gente ler alguns textos de Jesus exercendo o seu ministério messiânico, vamos ver a passagem agora aqui do batismo. Porque o céu se abre, o Espírito desce sobre Jesus e depois, logo em seguida, após o batismo, olha o que acontece, Lucas 4:1. E Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. Eu não quero me ater aqui aos detalhes, mas tem todo um simbolismo aqui, o porquê que Jesus foi para o deserto. Primeiro, ele foi para ser tentado. E lembre-se que Jesus é o segundo Adão. Ele é o nosso representante. O primeiro Adão, o nosso pai, ele foi tentado no paraíso, num cenário ideal, um jardim, tudo muito lindo, maravilhoso, e tendo tudo à sua disposição, toda uma alimentação disponível. Agora, o segundo Adão, Jesus Cristo, estava num cenário hostil, estava no deserto e ainda estava em jejum. O primeiro Adão falhou, o segundo Adão triunfou, e a sua vitória sobre a tentação, meus irmãos, não foi no poder da divindade dele. Eu quero que vocês prestem bem atenção no que eu estou aqui dizendo. Quando Jesus vence a tentação, vence Satanás no deserto, não foi no poder da sua divindade, mas foi no poder, na unção do Espírito Santo, que veio sobre ele. Ele estava cheio do Espírito Santo. Então, essa batalha que Jesus enfrentou contra Satanás, ele estava totalmente dependente do Espírito Santo para vencê-la. Do contrário, essa tentação aqui não seria verdadeira, irmãos. Pense comigo. Nós estamos falando que Jesus, Deus homem, venceu a tentação, mas a venceu não no poder da sua divindade em si, mas no poder do Espírito que estava sobre ele, porque assim como nós, em tudo ele foi tentado. Ele sabe o que é ser tentado, como dizem Hebreus, porque ele também foi tentado. Então, se ele vencesse a tentação somente no poder da sua divindade, não seria como um de nós. Então, ele vence a tentação pelo poder do Espírito que estava sobre ele. E falando também ainda sobre a tentação no deserto, olha que coisa linda. Israel ficou 40 anos no deserto, vocês vão se lembrar disso. Lá em Êxodo capítulo 4, verso de número 22, antes de Israel sair para o deserto, olha o que Deus disse a Israel. Deus enviou Moisés e Arão para dizer a Faraó: libera o meu povo, deixa o meu povo ir. E um desses episódios em que Moisés vai até Faraó, foram várias vezes, lá em Êxodo 4, 22, sabe como que Deus mandou Moisés dizer a Faraó? Israel é o meu filho. E aí, passa-se um tempo, Israel sai, atravessa o Mar Vermelho e fica 40 anos no deserto. Correto?
Só que desses 40 anos, houve muito pecado, houve muita rebeldia. Tanto é que só ficou 40 anos por causa da rebeldia do povo. E agora Jesus, ele está no batismo, ele passa pelas águas, que nos faz lembrar também Israel passando pelas águas. Assim como Israel foi chamado meu filho, Jesus também é chamado meu filho, esse é meu filho. Como Deus disse através de Moisés, Israel é meu filho. E agora ele vai 40 dias no deserto, representando o quê? Os 40 anos de Israel no deserto. Só que diferentemente de Israel, que pecou, que desobedeceu, Jesus prestou uma perfeita obediência ao Senhor durante aqueles 40 dias. Então a tentação de Jesus também vai nos lembrar que Jesus é o verdadeiro israelita, que ama ao Senhor de todo o seu coração, de todo o seu entendimento e com toda a sua força. Bom, Jesus venceu no deserto, mas lembre-se, ele foi levado pelo Espírito ao deserto, e o Espírito ali estava com ele. E após a sua vitória no deserto, Lucas 4, verso 14, veja o que o texto diz. Então Jesus, no poder do Espírito, voltou para a Galileia, e a sua fama correu por toda aquela região. Então veja, quem fez com que Jesus vencesse Satanás e sobrevivesse a 40 dias no deserto sem se alimentar? O poder do Espírito Santo. E agora é assim, se batizou, passou pelo deserto, vai começar o seu ministério, a missão messiânica. Lucas capítulo 4 ainda, do verso 16 ao 21. Veja a consciência messiânica que Jesus tinha acerca da sua missão. Veja que Jesus sabia que ele foi ungido pelo Espírito para exercer o seu tríplice ofício. Olha o que ele diz, Lucas 4, do verso 16 ao 21. E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. E quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e proclamar o ano aceitável do Senhor. E cerrando o livro, e tornando-o a dar ao ministro, assentou-se, e os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Então começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. Em outras palavras, eu sou o Messias, aquele que o Espírito do Senhor viria sobre ele. E ele me ungiu. E aí, meus irmãos, depois disso aqui, Jesus começa a pregar o Evangelho. Jesus começa a anunciar a vinda do reino de Deus. Mas veja a consciência messiânica dele, que ele depende da unção do Espírito para fazer a obra. Ele precisa do Espírito, dessa capacitação para proclamar o ano aceitável do Senhor, para curar os enfermos, para expulsar os demônios. Agora, Mateus capítulo 12, verso 28. Veja que o ministério de Jesus foi exercido no poder do Espírito. Mateus 12, 28. Olha o que Jesus afirma: mas se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, logo é chegado a vós o reino de Deus. Os religiosos, os fariseus, com muita inveja de Jesus, querendo prendê-lo e matá-lo, porque Jesus já estava famoso, havia uma grande popularidade acerca do nome de Jesus. Os fariseus e saduceus estavam perdendo o seu prestígio, então eles começaram a falar: ele expulsa demônio por Beelzebu, o príncipe dos demônios.
Em outras palavras, o que eles estavam querendo passar a ideia é do seguinte: esse homem está expulsando demônio porque ele tem espírito maligno. Ele faz parte dos demônios, os demônios possuem ele. E aí Jesus afirma: não. Se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, logo é chegado a vós o reino de Deus. Em outras palavras, eu sou o Messias. O reino de Deus chegou. Por quê? O que predominava na ideia dos judeus naquela ocasião? De que quando o Messias viesse, ele também viria com um poder tão glorioso que também expulsaria os demônios. Havia algumas tradições que não estão nas Escrituras, mas no meio dos judeus, acerca de como viria o Messias. E uma dessas tradições, e que também tem amparo bíblico, é que o Messias viria com uma unção tão grande do Espírito, que ele iria libertar os oprimidos. E essa opressão aqui é uma referência aos demônios. Então ele está dizendo: não, o reino de Deus chegou, e eu expulso pelo Espírito de Deus. Agora vamos confirmar isso em Atos 10, 38. Pedro vai confirmar isso, são palavras do apóstolo Pedro. Diz assim, Atos 10, 38, como Deus ungiu, veja a palavra ungir de novo, a Jesus de Nazaré, com o Espírito Santo e com poder. Jesus andou por toda parte, fazendo bem e curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus estava com ele. Jesus, então, libertava os oprimidos do diabo, na unção do Espírito, no poder do Espírito Santo. Amém? Jesus exerce o seu ministério pelo poder do Espírito Santo, e não por causa da sua divindade tão somente. Mas Jesus é aquele que recebe a plenitude do Espírito agora. Vamos ler João 3,34. Diz assim: porque aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, pois não lhe dá Deus o Espírito por medida. Eu quero só destacar essa parte final. Pois não lhe dá Deus o Espírito por medida. Todo crente tem o Espírito Santo, porém, em algum grau, ele pode ser medido. Por isso que a gente fala, cheio do Espírito, buscar a plenitude do Espírito. Quando fala aqui que Deus não dá o Espírito a Cristo por medida, significa dizer que ele tem todos os dons do Espírito. Ele tem tudo que o Espírito pode dar à igreja. Eu e você temos alguns dons, cada um tem os seus dons que o Espírito deu, mas Jesus tinha todos. Ele não tinha o Espírito por medida, eu e você temos por medida, temos uma limitação. Mas sobre Cristo não, Deus deu ao Filho o Espírito sem medida. Amém? E com isso, o Espírito habitando, ele sendo cheio, ele não deu por medida ao Filho o seu Espírito. Veja o Espírito agora trabalhando nas suas emoções, nos seus sentimentos. Jesus era um homem que se alegrava no Espírito. Lucas 10, verso de número 21. Quando nós pensamos em Jesus, no que diz respeito a emoções e sentimentos, talvez o que mais vem à nossa mente é Jesus sendo um homem de dores. E de fato ele foi, um homem que sofreu muito. Mas há uma outra face de Jesus que é vital para que ele pudesse cumprir o seu ministério messiânico. Jesus era um homem alegre. Lucas 10, 21. Naquela mesma hora, se alegrou Jesus no Espírito Santo. Só a parte A. Naquela mesma hora, se alegrou Jesus no Espírito Santo. Jesus deu uma missão para os seus discípulos. Eles realizam a missão. Jesus vê Satanás caindo como estrela do céu e ele se alegra no Espírito Santo. Jesus foi um homem alegre e a sua alegria estava no Espírito, na presença do Espírito sobre a sua vida. Lá no finalzinho, se Deus permitir, eu quero fazer uma aplicação nesse sentido. Mas Jesus é aquele que verdadeiramente experimentou uma alegria.
Enquanto ele esteve aqui na terra, ele que tinha o Espírito de Deus, ele tinha alegria. Uma das virtudes do fruto do Espírito é o quê? É a alegria. Você se lembra, lá em Gálatas, nós vamos falar desse tema, se Deus permitir. O que é o fruto do Espírito? É o caráter de Cristo que o Espírito forma em cada crente. E esse fruto, a semelhança de uma pocã, uma mexerica, ele é um único fruto, mas que tem vários gomos, e dentro desses gominhos, para a gente ilustrar, tem 9 virtudes: amor, e o segundo é a alegria. Quem tem o Espírito tem alegria. E aí tem outras virtudes. E veja que Jesus era um homem que tinha essa alegria. E mesmo no seu momento de maior tristeza e dor e sofrimento, Jesus ainda desfrutou da alegria. Abra sua Bíblia em Hebreus capítulo 12, verso de número 2. Quando Jesus levou sobre si, naquela cruz, os nossos pecados, as nossas iniquidades, certamente ele se entristeceu muito. Houve uma grande tristeza. Mas mesmo na cruz, carregando sobre si os nossos pecados, que o levaria, em um determinado momento naquela cruz, a uma separação do Pai, ainda assim ele teve alegria, porque ele sabia que naquela cruz, ele estava consumando, cumprindo a missão que o Pai havia lhe dado. Então, por mais que fosse um momento de agonia, havia uma alegria ainda maior que estava na sua mente, no seu coração, porque ele sabia que, ao morrer naquela cruz, ele estava cumprindo a missão que o Pai havia lhe dado, e isso iria glorificar o Pai, e também iria redimir definitivamente o seu povo, as suas ovelhas. Ou seja, por mais que a cruz lhe trouxesse naquele momento agonia e tristeza, ainda assim ele conseguia, de maneira concomitante, ao mesmo tempo, simultaneamente, ele tinha tristeza, mas ele tinha alegria. Por quê? Porque ele sabia que aquele momento era o momento em que ele estava consumando o plano da salvação. Hebreus 12, verso 2, olha o que o autor diz: olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, uma alegria lhe estava proposta, suportou a cruz, sem se importar com a vergonha, e agora está assentado à direita do trono de Deus, o qual, em troca da alegria. Então, em sua mente, por mais que estivesse ali doendo, sofrendo, havia uma alegria, a alegria de saber que o Pai seria glorificado e as suas ovelhas, o povo do Senhor, seria completamente redimido. Agora vamos falar um pouquinho da morte de Jesus, porque o Espírito também atuou na morte de Jesus. Hebreus 9, verso 14. Veja, o Espírito Santo, desde a concepção do corpo de Jesus, todo o processo de gestação, a genética, tudo foi conduzido, preparado pelo Espírito Santo. Agora, irmãos, como que um corpo humano, um único corpo, seria capaz de suportar todo o juízo de Deus contra os nossos pecados? Como que um único corpo humano iria suportar beber sozinho todo o cálice da ira de um Deus que é todo-poderoso? E a resposta é que esse corpo que foi preparado pelo Espírito Santo desde o ventre de Maria, que era um corpo real como o nosso, naquele momento, na sua agonia, ele foi sustentado pelo Espírito Santo, para não ser consumido pela ira de Deus. Olha que profundidade eu estou aqui afirmando. Naquele momento na cruz, o Espírito Santo estava sustentando aquele corpo humano. Pense, um Deus todo-poderoso,
manifestando, despejando toda a sua ira contra os nossos pecados no seu único filho. Qual corpo seria capaz de suportar tal ira? Você vai se lembrar de um episódio no Antigo Testamento, que um dos sacerdotes quis fazer algo diferente do que Deus havia prescrito, e Deus mandou fogo, que cortou aquele homem ao meio. Agora imagina toda a ira de Deus vindo sobre o seu filho, era o Espírito sustentando. Hebreus 9,14. Quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno, veja, o Espírito eterno, se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus. Esse é o destaque, que foi pelo Espírito eterno que Cristo se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus. Purificará as vossas consciências das obras mortas, para servirdes ao Deus vivo. O próximo grande evento da vida de Jesus é a ressurreição. Romanos 8:11. Embora a Escritura às vezes atribua a ressurreição de Cristo ao Pai, como em Atos 2:24, Atos 17, outras passagens atribuem a ressurreição do corpo de Jesus ao próprio Filho. E Jesus mesmo disse que ele dava a vida, mas ele retomava a vida. Mas as Escrituras também indicam que o Espírito teve participação na ressurreição do corpo de Jesus. Ou seja, houve um envolvimento trinitário na ressurreição de Jesus. Olha o que diz o texto, Romanos 8:11. E se o Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dentre os mortos ressuscitou a Cristo, também vivificará os vossos corpos mortais, pelo seu Espírito que em vós habita. Então veja que o Espírito participou da ressurreição do corpo de Jesus. Foi o Espírito que preservou o corpo de Jesus naquela tumba, e que no domingo o glorificou. Foi o Espírito que glorificou o corpo de Jesus, e este ressurgiu com poder. Lembre-se que é o Espírito Santo doador da vida biológica. Mas ele não é apenas o doador que dá vida biológica, mas veja que ele também, olha aí o verso de número 11, o final, que ele também vivificará os vossos corpos mortais pelo seu Espírito. O Espírito de Deus também é aquele que trará vida vindoura, é ele que vai glorificar os nossos corpos mortais. Nós receberemos um corpo glorificado. E quem fará essa obra também é o Espírito Santo. Mas vamos ainda, Atos capítulo 1, verso 2. Jesus morre, o Espírito participa. Ele ressuscita, o Espírito também participa. E agora ele está ressuscitado 40 dias na terra. Olha o que diz Atos 1, verso 2. Até o dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera. Veja, Jesus deu mandamentos pelo Espírito Santo. O que Lucas está aqui salientando? É que nessa comissão, nessa missão final, que Jesus dá aos seus discípulos, ele não dá através da sua divindade, mas ele dá aqueles mandamentos na autoridade, no poder do Espírito Santo. O que a gente viu aqui, meus irmãos? Que em cada grande evento na vida de Jesus, você viu o Espírito de Deus com ele. Ele veio ao mundo, o Espírito o gerou. Ele era uma criança, o Espírito estava com ele. Ele foi iniciar o seu ministério, o Espírito estava sobre ele. Ele foi para o deserto, o Espírito estava sobre ele. Ele começou o seu ministério, o Espírito estava sobre ele. Ele se alegrava no Espírito. Ele morreu, o Espírito estava com ele. O sustentou. Ele ressuscitou, o Espírito também estava.
Foi ele que glorificou o corpo de Cristo. Ele agora subiu, ele recebe o corpo glorificado e antes de subir, ele dá mandamentos aos apóstolos e dá pelo poder do Espírito. Tudo o Espírito está envolvido na vida de Jesus. Então Jesus nasceu e viveu como um homem. E seu ministério foi sustentado pelo poder do Espírito Santo. Viveu uma vida sem pecado, uma mensagem cheia de poder, milagres gloriosos aconteceram. Mas tudo isso aconteceu não pela sua natureza divina em si, mas pela unção do Espírito que estava sobre ele. Ele disse: olha, na verdade vos digo, que aquele que crê em mim, também fará as obras que eu faço. Você lembra disso? Aí alguém poderia, mas como é que eu vou fazer a obra de Jesus? Porque ele era Deus, aí não tem como, não. Ele o fez no poder do Espírito Santo. Então, não tem desculpa. Ah, mas sabe como é que é? Jesus mandou a gente ir fazer as mesmas, até maiores do que estas, né? Mas como? Ele era Deus? Não. Ele fez no poder do Espírito Santo. Por que que Jesus, irmãos, teve que viver na dependência do Espírito Santo? Primeiro, estamos concluindo o estudo, para cumprir as Escrituras. Profecias diziam isso. Segundo, para mostrar os sinais necessários e requisitos que acompanhavam o Messias. O Messias tinha que exercer 3 ofícios. Então ele tinha que viver na dependência do Espírito, assim como o sacerdote no Antigo Testamento vivia, assim como o profeta e os reis. Eles dependiam do Espírito. E Jesus, então, ele é aquele que exerceu os 3 ofícios na dependência do Espírito. Também para mostrar que Cristo, que significa ungido, foi um de nós. Foi como você e eu. Mas ele também foi um entre nós. E o mais importante, um por nós. Ele foi um de nós, entre nós e por nós. E também para nos deixar o legado e o exemplo de sempre nos mantermos dependentes desse soberano Espírito em nossas vidas. Jesus é nosso exemplo em tudo. Jesus nos deixou com a sua vida o modelo de como nós devemos viver nesse mundo. Como que eu e você devemos viver nesse mundo. E aqui eu começo as aplicações. E são 2 apenas. Cheios do Espírito Santo. E aqui, irmãos, está um dos pontos mais negligenciados da nossa geração. A maioria de nós não nos importamos em buscar a presença do Espírito Santo. Eu já ensinei a vocês, todo crente verdadeiro tem o Espírito, mas todo crente é ordenado, é encorajado a buscar a plenitude do Espírito, ou seja, a sermos cheios do Espírito. Agora imagine, Jesus, o Deus encarnado, por favor, reflita isso, o Deus encarnado, o Deus Todo-Poderoso, quando se fez como um de nós, quando vestiu pele humana, natureza humana, ele dependeu do Espírito para toda a sua vida, para o seu ministério, muito mais nós pecadores. Se ele viveu na dependência do Espírito, imagine você e eu, miseráveis pecadores. Então eu sou redundante em dizer tudo o que Jesus fez. Ele operou na virtude do Espírito Santo. Tudo que ele fez na dependência do Espírito Santo. Seus milagres, seus ensinamentos, tudo no poder do Espírito Santo. E com isso nós aprendemos, irmãos, que nós também podemos ser usados pelo Espírito Santo. E foi o que aconteceu. Por favor, preste-me bem atenção, não perca a sua atenção. Jesus, ele sobe aos céus, derrama o seu Espírito, batiza os apóstolos e aqueles discípulos, 120, com o poder do Espírito. E o que acontece? Aqueles homens começam a pregar o Evangelho, milagres acontecem, conversões em massa. Irmãos, o Evangelho é propagado em lugares longínquos.
sem uma logística como nós temos hoje, sem avião, sem carro, sem moto. Eles atravessaram mares, viajavam meses, o evangelho foi se expandindo, milhares de pessoas se convertendo. Uma igreja pobre financeiramente, mas que tinha a unção e o poder do Espírito Santo. Eles eram cheios do Espírito Santo, é só você ler Atos. E Pedro e João, cheios do Espírito Santo. Estevão, um diácono, um homem cheio do Espírito Santo. Aí na Bíblia diz, cheio de fé, cheio de sabedoria, cheio de poder. Nós hoje, infelizmente, irmãos, nós não vivemos com esse sentimento de sermos dependentes do Espírito Santo. Há muita erudição, e nós temos que estudar, temos que ser homens e mulheres eruditos, que amam a palavra de Deus, que lutam para entender o Evangelho, temos que fazer cursos teológicos, temos que nos aprofundar. Porém, irmãos, só isso não é suficiente. Tem que ter luz na mente, como diz o reverendo Hernandes, mas tem que ter fogo no coração, senão fica um intelectualismo morto. E muita gente já não busca mais esse poder do Espírito, talvez por inúmeras razões, mas uma delas foram tantas aberrações, tantas igrejas brincando com a pessoa do Espírito Santo, brincando com os dons espirituais, dizendo que é o Espírito, quando na verdade não, muitas das vezes, ou na maioria das vezes, não passa de uma carnalidade. Atribuem coisas ao Espírito Santo que ele jamais faria, porque ele é Deus, ele é santo. Pessoas que têm até aversão de ouvir a palavra Espírito Santo, o nome Espírito Santo. Então as pessoas ficaram tão assustadas com a forma como se trata o Espírito Santo, que elas nem querem mais buscar a presença do Espírito Santo. Meus irmãos, nós precisamos buscar a presença do Espírito. Qual foi a última vez que você realmente pôs a boca no pó e clamou, Espírito de Deus, vem sobre a minha vida, me enche da sua presença, Espírito Santo, para transformar o meu eu, para me transformar cada dia mais à imagem e semelhança do seu Filho, do Filho de Deus, Jesus Cristo, mas também me enche do teu Espírito, para que eu pregue o Evangelho, para que eu faça a tua obra na unção do teu Espírito. Os nossos músicos devem ser cheios do Espírito Santo, porque ao tocarem numa igreja qual a adoração é o Senhor, eles precisam da capacitação, da unção do Espírito, assim como os porteiros precisam ser revestidos do poder do Espírito para receber todos os irmãos e visitantes, assim como os obreiros que pregam, que ensinam. Todos nós, você crente, você precisa do poder do Espírito para pregar o Evangelho no seu trabalho, para pregar o Evangelho na sua família, na sua vizinhança, para viver uma vida para a glória de Deus. Mas nós estamos cheios de muita coisa, cheios de carnalidades, cheios de sonhos materiais, cheios de vontade de ser exaltado, cheio de vontade de ser reconhecido, cheio de vontade de ter likes, e em tantas outras coisas, mas só não temos o desejo de sermos cheios do Espírito Santo. Tem gente que quer ser cheio de dinheiro apenas, nada contra quem quer ter bens materiais, mas muitas vezes isso sobrepõe o nosso desejo de ser cheio do Espírito. E por último, irmãos, eu quero falar dessa alegria do Espírito. Veja que Jesus teve alegria até na cruz. E se Jesus teve alegria até na cruz, o pior momento da sua vida, será que existe alguma circunstância nesse mundo em que eu e você não possamos ter alegria? Dito de uma maneira diferente, não existe dor e sofrimento maior do que Jesus enfrentou na cruz, e ainda assim ele teve alegria. Será que o que você está passando
Por mais que eu entenda que possa estar doendo muito, com muita angústia, eu quero dizer a você que ainda é possível ter a alegria do Espírito na sua vida. É possível ao mesmo tempo você ter diferentes emoções. Cristo teve tristeza na cruz, mas também teve alegria. É porque o Espírito de Deus estava sobre ele, lhe proporcionando alegria até nos momentos mais difíceis. Porque a nossa alegria, irmãos, não vem de circunstâncias ou de bens materiais, mas é uma obra do Espírito em nós, que nos faz confiar em Deus, independente das circunstâncias. É por isso que quando você vê um crente cheio do Espírito Santo, a vida para ele está de cabeça para baixo, e ele consegue ter alegria, ele consegue ter paz, ele consegue sorrir, ele consegue tratar as pessoas bem, ele consegue ser amoroso, ele consegue dizer como aquela mulher sunamita que tinha perdido o filho, quando perguntaram para ela, você está bem? Ela diz, tudo vai bem. Porque a alegria não vem de circunstâncias estarem favoráveis, mas vem de uma plena confiança em Deus. E quem faz isso em você? Quem faz isso em mim? O poder do Espírito Santo. Romanos 14, verso 17. Porque o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas é justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Talvez você entrou aqui e perdeu a alegria. Talvez você é alguém que já não sente mais o gozo de se levantar pela manhã e orar, e ler as Escrituras, fazer o seu devocional. Talvez você já perdeu a alegria, como salmista, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Talvez o dia de culto para você, o seu coração já não bate acelerado com essa alegria, mas eu quero lhe dizer nessa noite que aqui está o Espírito de Deus nesse lugar, e Ele pode renovar essa alegria na sua vida. A vida cristã, por mais que seja difícil, sofrimentos e sofrimentos, há um gozo inefável na nossa alma. Há uma alegria que não se pode explicar, irmãos. É por isso que quando você vai num velório de crente, tem lágrima, tem choro, tem lamento, mas quando você menos espera, aquele que está chorando, ele está com um sorriso, sabe por quê? Ele lamenta a separação do ente querido, mas ele sabe que aquele ente querido que estava em Cristo, ele está com o Senhor, que venceu a morte e que é incomparavelmente melhor estar com Cristo. Eu já vi muito isso em velório. Eu vi muito isso. No velório da minha avó, morreu crente. Puxa vida. Chega uma hora que eu tive que pedir para os irmãos, dá uma seguradinha aí. Não, os ímpios vão escandalizar. Virou um momento de alegria, porque eu ainda estava lembrando as risadas que a minha avó dava no meio do culto. E eu fiquei dormindo lá, nunca me esqueço, irmão Paulinho, querido irmão Paulinho, já não mora mais aqui. Falei, Paulinho, você vai ficar aí? Fica aí, que eu vou lá em casa e volto. Quando eu voltei, irmão, eu estava deitado igual um defunto lá da minha avó. Falei, Paulinho, não faz isso. Eu pensei, não vou aguentar de rir, cara. Por dentro, o coração quebrado, partido, porque era a minha querida avó. Mas, irmãos, eu tinha uma paz tão grande, e daqui a pouquinho, quando a trombeta soar, eu vou estar com a dona Lulu lá, louvando a Deus. Chorei, mas ao mesmo tempo tinha uma alegria que vinha do Espírito de Deus. Crente, você pode ter alegria no meio da sua dor, você pode ter alegria no meio do seu sofrimento, mas você precisa estar cheio do Espírito Santo. Senhor, muito obrigado pela sua palavra. Assim como Jesus, o nosso Senhor e Salvador, o homem perfeito, o segundo Adão, foi cheio do Espírito desde o ventre até a morte e ressurreição. Eu peço que o Senhor nos encha do teu Espírito. Eu peço que o Senhor, ó Deus, traga em nossos corações esse desejo de sermos cheios. Porque, ó Deus, infelizmente muitos de nós não estamos cheios, e estamos indiferentes, não estamos incomodados, estamos secos,
Estamos como um deserto, sem chuva, sem água. E ainda assim, ó Deus, não desejamos as águas do Espírito. Não desejamos essa água que flui para a vida eterna. Ah, Senhor, provoca em nós essa sede. Sede não de bênçãos apenas, mas pela Tua presença. Espírito Santo, capacita o seu povo para fazer a obra, nos reveste de poder, de autoridade, de dons, para pregarmos o Evangelho, para anunciarmos o ano aceitável do Senhor. E que aqueles que aqui estão passando por lutas e provações, aqueles que me ouvem pela internet, ó Deus, que o Senhor venha dar a eles a alegria do Espírito em meio às tribulações, que eles possam ter paz de Espírito para a glória do Teu nome. Amém.